Pessoal, estamos de volta aqui. Mais uma live, mais uma aula. Hoje falando sobre um tema que é do interesse de muita gente. Basicamente, o interesse principal do pessoal do grupo todo, que é a PNL. Muita gente está aqui querendo saber de PNL. Oi, Regina, oi, Mônica, bem-vindas. Eu vou dar mais um minutinho aqui esperando o pessoal. Vou dar tchauzinho para vocês aqui. Oi, oi. Tudo bom? Então, estamos aqui hoje para falar sobre PNL, os fundamentos da PNL. Eu já contei lá na história um pouquinho do como é que foi e hoje eu estou aqui para explicar um pouco mais. Hoje não tem jeito de me comprometer com 20 minutos, provavelmente vai ser pelo menos 30. Eu quero que sejam pílulas rápidas, mas tem bastante coisa. Eu quero dar uma embasada, falar sobre os fundamentos, o que é PNL no fim das contas. Muita gente quer fazer curso de PNL simplesmente porque sim, porque alguém falou que é legal. E a pessoa nem entende às vezes o que é ou por que ela vai querer fazer esse curso, o que esse curso vai trazer para ela, o que um practitioner de PNL vai trazer para ela, ou se vale a pena fazer practitioner master, estudar PNL, ou então outras abordagens, outros cursos, outras formas de fazer PNL, que existem tantos cursos por aí, tantos treinamentos diferentes. E aí muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é, do que se trata, e vão atrás só porque falam, isso aqui é legal, vai lá e faz. Oi Agostinho, oi Cris. E é isso, deixa eu ver, só mais um pouquinho. Não, já vou começar a falar pra vocês. Quem chegar depois, pega depois. Quem chega na hora, pega inteiro. Pra começar a falar de PNL, eu quero falar então daquilo que eu já contei lá na história. Quando eu falei da história, das ferramentas, dos estudos, né, que envolvem o desenvolvimento pessoal, eu falei da história da PNL, que é o que? O Richard Bandler e o Joseph Grinder, que eram dois caras super estudiosos, e a base do que eles começaram lá foi a modelagem da excelência humana, ou seja, eles começaram a estudar maneiras de estudar pessoas, né, a criar maneiras de estudar pessoas e copiar estratégias das pessoas, não copiar, mas pegar como exemplo estratégia das pessoas para que isso trouxesse, para que eles pudessem replicar essas estratégias e alcançar a excelência dessas pessoas em assuntos específicos. Isso foi o comecinho da PNL, e quando eles começaram a ir um pouquinho mais a fundo, foi quando eles começaram a perceber a relação que existia entre a linguagem falada, né, a comunicação falada verbal e a comunicação não verbal. Tá? Esse é um dos pontos principais, né, um dos vamos dizer assim, pilares de estudo da PNL, o que é uma das coisas que fez a base da PNL, que é exatamente ver o estudo de como acontece a comunicação, ou como interage a comunicação verbal com a não verbal, tá? A gente pode entender esse tipo de coisa como eu falando para vocês, vamos dizer assim, eu sei que alguma vez vocês passaram por alguma situação muito legal, né? E eu imagino que se vocês pensarem nessa situação, coisas boas podem vir para vocês. Se vocês começarem a imaginar essa situação, coisas boas podem vir para você. Eu imagino que isso seja verdade, eu imagino que isso aconteça. E apesar de eu não estar pedindo para vocês fazerem isso, vocês provavelmente estão pensando em uma situação legal, específica. Só de falar isso, eu falo, tem uma música que eu sei que movimenta mais vocês do que outras. Tem uma música que é mais especial, tem uma pessoa para vocês que é mais especial, eu sei que geralmente tem, né? Muitas vezes existe uma pessoa que é mais especial, uma pessoa que vem na sua mente quando você pensa em alguém que te suporta, que te dá força, que te motiva. E quando eu falo isso, eu não estou pedindo para você pensar nessa pessoa, mas você está pensando nessa pessoa. Isso e muito mais disso, né, tá englobado no estudo de metamodelo da PNL. Metamodelo é o quê? Falando assim bem grossamente, metamodelo significa estudar o efeito das palavras muito mais do que as palavras, né? Significa estudar o efeito da comunicação muito além das palavras. Então, você fala uma coisa para alguém e essa coisa muitas vezes significa muito além do que você falou. E isso tudo faz parte do estudo base, né, de toda a cama que formou a PNL, que é entender das pessoas o que é que está acontecendo além das palavras, além do que foi dito nas palavras, na parte verbal, né? Então,
Isso faz com que eles consigam, né, esse tipo de estudo, esse tipo de percepção, faz com que eles tenham conseguido mapear o comportamento das pessoas de uma forma que que transformasse esse comportamento em coisa replicável. E aí eu falei em mapear, e tem uma outra coisa que é extremamente importante, eu posso falar que é meio que um conceito que paira na PNL, que é a parte de mapa, quando a gente fala de mapa. Mapa em PNL é muito comum de você ouvir falar, inclusive tem uma frase bem clichê assim que fala que mapa não é território, né? Porque o território, enfim, território seria a nossa realidade e mapa não representa a realidade, mapa é de cada um. O conceito de mapa, ele é basicamente o que a gente também chama de subconsciente, que é aquilo que faz você ser quem você é, o seu conjunto de crenças perante a vida. Tá? Quando eu falo de crença, inclusive, vou falar bem rapidinho aqui, crença é uma coisa simplesmente que você acredita, qualquer coisa que você acredite. Coisa que você acredite o suficiente para meio que brigar por aquilo. Né? Um exemplo que eu gosto de falar, eu pego uma caneta, seguro no alto e falo, se eu soltar essa caneta, eu acredito que essa caneta vai cair. Esse é um exemplo de crença, é uma crença que eu tenho, que se eu pego uma caneta e solto, ela vai cair. Se essa caneta não cair, eu vou querer entender por que ela não caiu. Eu não vou aceitar que simplesmente não cai, tá tudo bem, é isso mesmo. Né? Então vou procurar fiozinho segurando alguma coisa, tem um ar levantando ela, sei lá, quebrei a Matrix, alguma coisa aconteceu para aquela caneta estar ali flutuando. E se ela cair, eu não penso a respeito porque eu já acredito que aquilo tem que acontecer e vai ser aquilo mesmo. Então é normal, isso são crenças. E existem essas crenças desse tipo que eu estou falando, ao mesmo tempo que existem também outras crenças que são muito mais profundas nas pessoas. Crenças que inclusive envolvem possibilidades, poderes. Eu já falei um pouco disso, né? Na verdade, não chega a ser mais do mesmo, mas percebe como o conceito todo ele tá ligado, né? O que eu falei de hipnose, subconsciente, os nossos comportamentos aprendidos, aquilo é a crença, né? Comportamentos que a gente aprende, ou seja, eu acredito muito que eu sou dessa forma, eu acredito muito que eu tenho que fazer tal coisa, eu acredito que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, e quando eu acredito nisso, eu estou mostrando que isso é uma crença que eu tenho. Então, as crenças, o conjunto de crenças, definem o mapa de cada pessoa. E aí tem uma coisa que é extremamente importante quando a gente fala de PNL, no sentido de entender o outro, e quando a gente entende o outro, também de entender a nós mesmos, que é basicamente entender que cada pessoa tem o seu mapa. Falar isso é fácil, né? Cada pessoa tem o seu mapa, a gente pode falar, pode repetir, pode fazer um mantra disso. Cada pessoa tem o seu mapa, cada pessoa tem o seu mapa. Eu gosto de falar também que cada ser humano é um universo em si, e isso diz muito pra mim, diz muito pra gente, diz muito quando a gente vai atender com terapia ou simplesmente quando a gente está interagindo com qualquer pessoa, a gente que eu digo, né, a gente que estuda, a minha equipe, os mentorados, enfim. Mas quando a gente vai interagir com alguma pessoa, né, quando eu interajo com alguma pessoa, eu levo isso em conta o tempo todo, isso é extremamente importante. Não importa o que eu acho, porque aquela pessoa tem um mapa dela e eu não posso impor meu mapa no dela. Né? É aquela coisa, não adianta eu chegar para alguém que, não sei, não adianta eu chegar para um ateu que está com sofrimento e falar, não se preocupa não, Deus vai cuidar de você, etc. Porque isso não faz parte do mapa dessa pessoa. E eu não estou falando que é certo, que é errado ou qualquer coisa, só estou falando que existe uma diferença de mapa, existe uma discordância, inclusive com relação a coisas, vamos dizer assim, simples. Né? Dentro de um relacionamento, uma coisa muito banal, assim, vamos dizer, uma pessoa gosta de deixar a cama arrumada, outra pessoa não gosta e isso pode gerar um atrito e uma pessoa quer impor o mapa na outra, ou seja, você tem que fazer isso e outra você tem que fazer isso e fica, né, um tem que e uma pessoa quer colocar o mapa dela em cima da outra. Isso a gente faz o tempo todo a gente está querendo impor o nosso mapa. Eu tô falando assim, né? Porque geralmente o tempo todo as pessoas, né, no geral, generalizando, estão querendo impor o mapa em cima das outras pessoas. E aí é um trabalho de autoconsciência muito forte para você entender algumas coisas muito importantes, que cada pessoa tem o seu mapa, e isso significa também que cada pessoa tem o seu conjunto de possibilidades de ação.
Quando você pensa em alguma coisa que você fez no passado, sente aquela culpa porque você perdeu uma oportunidade, ou porque você falou uma coisa que não devia, ou pior ainda, você não falou, não agiu, não tomou uma atitude que você gostaria muito de ter tomado, que para você seria muito importante, que hoje você analisa e fala: meu Deus, por que eu não fiz aquilo? Era tão simples, era tão fácil, era só ter feito isso, era só ter falado aquilo, era só ter feito, eu tinha que ter... Enfim, isso gera culpa, gera cobrança e não bate numa parte muito importante, que é o nosso entendimento de que simplesmente a gente não tinha, né? Vamos dizer, você naquele momento que você pensa nessa situação, naquele momento você não tinha condição de fazer aquilo que você acha que deveria ter feito, porque isso não faz parte do seu mapa, isso não faz parte do seu conjunto de crenças, não faz parte da sua, do seu comportamento subconsciente, ou não fazia na época, né? Não importa agora, mas não fazia na época. Quando você fala: eu deveria ter feito tal coisa, você está julgando uma pessoa que não existe mais, você está julgando o seu eu do passado. E aí você está julgando essa pessoa, você está criticando essa pessoa e está colocando nessa pessoa culpa, e aí depois você pega a culpa que você está colocando nessa pessoa e traz para você. E isso gera culpa nas pessoas, isso gera culpa em muita gente no geral, porque se cobra por coisas que acha que poderia ter feito, quando na verdade a gente pode parar para analisar isso e entender que aquela pessoa, naquele momento, tinha um mapa, se comportava de uma maneira, tinha um conjunto de comportamentos subconscientes e capacidades mentais e intelectuais, enfim, conhecimento de forma geral, que só poderia ser aplicado daquela maneira. Ou seja, eu não lembro exatamente a frase que o Cortella fala, mas é assim, uma pessoa, a pessoa, quer dizer, nós, né, só conseguimos fazer aquilo que conseguimos fazer, da forma que conseguimos fazer, da forma que sabemos fazer, quando podemos fazer. Então a gente não faz nada além do que a gente é capaz de fazer. E não adianta se cobrar por isso. Aí bate de novo no que eu já falei ontem ou anteontem, que é o autorrespeito. É você entender que você tem um conjunto de capacidades e possibilidades, e é isso. Esse conjunto tem que ser respeitado por você. E aí, o ponto mais importante, o tem que bate mal, assim, o tem que desce quadrado, vamos dizer assim. Então, esse conjunto é muito melhor se for respeitado por você mesmo e principalmente pelos outros. E também tem o vice-versa disso, ou seja, você pode muito bem respeitar esse mapa, respeitar o mapa de outras pessoas, e isso vai fazer muito bem para a sua comunicação. Se você fala alguma coisa para alguém, essa pessoa discorda, significa o quê? Simplesmente que essa pessoa discorda. Então, se essa pessoa discorda de você, você pode parar e entender simplesmente que essa pessoa tem um mapa diferente de você. Ela passou por coisas que são diferentes de você. O conjunto de comportamentos e crenças dela é diferente do seu. E sendo diferente do seu, você não tem por que achar que aquilo é pessoal, que aquela pessoa te odeia, que ela quer pisar em você, que ela, sei lá, tá falando mal de você por aí, e que aquilo é simplesmente porque, sei lá, ela acha que você não é uma boa pessoa, e você começa a criar um monte de coisa na cabeça. Muita gente cria muita coisa na cabeça, e isso não é legal. Então entenda que uma pessoa que reage de certa maneira, ela só está mostrando para você qual que é o mapa dela, como que é o mapa dela, como que ela reage a coisas. A Cris está falando difícil isso. Sim, é difícil, mas não é também. Tá? É questão exatamente de respeito, é questão de um outro pilar. Vou pegar um gancho aqui de um outro pilar da PNL que é muito importante, que é a questão de escolhas. Tá? A PNL fala de uma coisa muito importante, que é referente a objetivos. Se vocês forem ver, quando eu fiz o segundo vídeo, se eu não me engano, que foi a primeira live, que é sobre a integração das técnicas, lá eu dei uma pincelada, falei rapidinho sobre, por exemplo, objetivo. Definição de objetivo. A PNL se preocupa com isso. Né? A PNL, a senhora PNL, não, assim, o modelo todo da PNL, a ideia toda da PNL se preocupa com objetivos também, porque objetivos levam a escolhas. E não adianta você estar em um bote à deriva, não adianta você não saber para onde você está indo, você não pensar, não planejar, não ter ideia do caminho que você está querendo tomar, porque se você não tem ideia do caminho, você não é capaz de fazer escolhas.
te direcionando a esse caminho. E a escolha é uma coisa extremamente importante. Você precisa escolher coisas, você escolhe ser mais feliz, escolhe sorrir mais, escolhe se libertar de âncoras que estão te segurando, de correntes que estão te mantendo no lugar preso. Você escolhe coisas, e principalmente para você fazer as escolhas, é importante que você tenha esse objetivo, que você tenha uma visão. Porque, como diz lá o gato da Alice, para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar vale. Né? E se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar está valendo para você. Se você simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu, e acha que vai chegar aonde você quer, você provavelmente está enganado. Então, é importante que você pare e reflita, olhe para você, para sua vida, para o seu objetivo e veja onde você quer chegar. E aí sim você pode começar a fazer escolhas direcionadas a isso, escolhas conscientes. A gente gosta muito de falar de subconsciente, o poder do subconsciente, o poder da auto-hipnose, o poder, mas na verdade o consciente é muito forte, é muito nosso amigo e é muito poderoso também, porque você vai, na verdade, usar esse poder do subconsciente depois de ter feito uma escolha consciente, né? Você vai trabalhar o seu subconsciente para se moldar ao que você realmente quer, ao que você definiu de objetivo. Então esse também é um dos trabalhos da PNL, é uma das intenções da PNL lidar com esse tipo de situação, né? Que vai levar você a ter um entendimento maior sobre você e criar objetivos, criar alvos para você atingir, criar métodos para chegar nesse objetivo e tudo mais. E aí tem uma outra coisa que é legal da PNL, que ela entende, né, na verdade a PNL de novo, né, o estudo todo entende que nós recebemos e nos interagimos com o mundo. Isso eu já falei até quando estava falando de hipnose, mas né, acaba que é a mesma coisa. A gente interage com o mundo através dos canais sensoriais. A PNL fala muito de canais sensoriais. O que são os canais sensoriais? São os nossos sentidos, basicamente. Os canais sensoriais são as maneiras que temos de nos relacionar com o mundo externo. E a gente recebe todas as informações através desses canais. E a gente interage com o mundo através desses canais, excitando esses canais em outras pessoas, né? Ativando esses canais, mandando informações sensoriais para outras pessoas. Nesse exato momento, você está me vendo e está me ouvindo. Mas isso que você está vendo e ouvindo, na verdade, é o resultado de todo um processamento de um monte de informações que você está recebendo, de luzes que estão sendo disparadas em direção ao seu olho e todo o ambiente em volta, e no ouvido, e tudo isso também está acontecendo ao mesmo tempo que outras coisas acontecem. Você provavelmente está me olhando em uma tela, né, em um monitor ou no celular, e além do celular, né, você tem a moldura do celular, você tem um botão, de repente, você tem outras informações na tela, você tem outras informações em volta, fora do celular, e tudo isso é informação, tudo isso entra para você como informação, como parte a processar. Né? Tudo é processado, tudo é recebido e tudo é trabalhado através desses sensores que a gente tem. Então, quando a gente fala de PNL, muito da PNL trabalha em cima de lidar com esses sensores, de ativar esses sensores, de entender o que é que você está recebendo de informação e o que isso significa para você, e como também que por exemplo, o que significa um som e, na verdade, de onde está vindo esse som, qual que é o sentimento atrelado a ele, porque aí é muito conectado naquela parte da comunicação, que eu já falei da verbal, não verbal, mas ainda tem uma outra parte relacionada com a comunicação, né? Parênteses, momento cultura duvidosa, que tem aquele estudo que fala que a parte falada de uma conversa representa só 7% da nossa comunicação, porque os outros 93% eles estão expressos no jeito que a gente fala, na ideia que a gente passa, na expressão no corpo, etc. Então, isso é um diferencial, né? Então fecha, existe essa teoria dos 7%. Eu não acho que é tão pouco assim, não sei, mas o que importa é muito do que a gente fala, muito da informação que a gente passa
não está nas palavras, está no jeito que a gente fala, está nas entrelinhas, está na meta-conversa, vamos dizer assim, né? No metamodelo, nesse estudo metamodelo, ou seja, as palavras, elas direcionam, elas geram, na verdade, né, dentro do processamento das palavras, tem muita coisa que acontece, existem visualizações, sensações, emoções, tudo isso direcionado para a pessoa que está ouvindo o que você está falando. Então ela também está ouvindo, ela está vendo, ela está processando o jeito que você está falando, o jeito que você está se vestindo, o jeito que você está, a velocidade que você está falando, se você está falando de uma forma mais tranquila, mais lenta, mais relaxada, você está levando para essa pessoa um tipo de sensação diferente, um relaxamento, uma forma diferente dela pensar e sentir. Ou então, se de repente você coloca mais energia no que você está falando e se comporta de um jeito mais assim louco, alucinado, enquanto fala com a pessoa começa também a receber essa energia diferente e sente mais aquilo, aquela energia chega na pessoa e ela começa a pegar aquele exemplo que você está passando também. Então percebe que é o jeito que fala, não importa o que, não importa a frase, às vezes o contexto todo, o jeito, a movimentação, né, a metalinguagem, ela é muito mais poderosa do que a linguagem em si. Né? Existe todo o estudo da linguagem em cima da PNL, que é para entender como essa linguagem afeta a pessoa e gera o feedback, gera a resposta. Ou seja, a comunicação não tem a ver só com o que você fala, não tem a ver só com o que você expressa, mas tem a ver também com o que aquilo gera na pessoa e a resposta que você tem daquilo. Então, grande parte desse estudo todo de trabalho da PNL, da comunicação, não está em você, não está no jeito que você fala, não está como eu falo com vocês, mas sim da forma que vocês reagem com isso. A reação diz muito. Aliás, né, fazer live assim é meio que ruim pra caramba por causa disso. Eu tô falando aqui com uma câmera e a câmera não reage pra mim, a câmera não tá mostrando pra mim uma expressão, uma linguagem corporal, uma forma diferente, eu não tô vendo a pupila dilatando ou então a sobrancelha levantando ou movimentos que me indiquem coisas. A câmera não sorri pra mim quando eu falo, pra eu saber que feedback que eu tô tendo daquilo que eu tô falando, então eu não sei se vocês estão aproveitando ou não, tenho só que imaginar, alucinar isso através do meu processamento interno do sensorial, eu alucino que essa informação tá chegando e tá gerando uma resposta, e isso é uma parte que acaba ficando falha nesse tipo de comunicação, apesar de ter a parte da mensagem enviada muito efetiva. Agora, quando você lida com outras pessoas, o feedback da pessoa é extremamente importante. E muitas vezes a gente não se toca disso, não fala disso. Tá? Vou dar um spoiler aqui, muito em breve eu tô terminando e muito em breve vou lançar um e-book falando exatamente disso, dessa comunicação, como que ela funciona, o que a gente tem que fazer para essa comunicação rolar, ou como que a gente pode conduzir essa comunicação para que a gente consiga lidar e passar essa tensão para frente e não ficar guardado em você, para sair daqui de dentro uma comunicação e ir lá para fora, para que a gente possa interagir com pessoas e não simplesmente se colocar ou se jogar ou pensar apenas na gente. E isso tem isso desenrola um monte de coisas que eu não vou falar agora, mas em breve eu vou colocar. Se você tem interesse em ver esse e-book, se você tem interesse em se comunicar melhor com pessoas, comenta aqui, sei lá, fala, responde essa live, comenta aqui no vídeo do YouTube, se estiver vendo pelo YouTube, ou comenta lá no grupo, vou ficar mó feliz, porque quanto mais gente tiver, mais ânimo eu vou ter para terminar logo esse e-book e publicar para vocês, porque tá dando trabalho escrever, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mas, retomando agora, que na verdade acho que já deu para passar uma boa pincelada do que é PNL, para você entender, de repente, eu quero fazer um curso, mas não sei se é para mim. Dá para entender que falando assim é coisa pra caramba, é legal pra caramba, né? E a PNL dá muita ferramenta. Só que tudo isso também entenda que é contextual, cada um desses estudos, essas ferramentas tem muita coisa para se desenrolar e tem muitas ferramentas que foram criadas através da PNL, que foram sistematizadas para serem aplicadas de forma rápida. A maioria dos cursos vai trabalhar apenas em cima dessas ferramentas. Muitos dos cursos vão apenas
usar da PNL para te motivar, para gerar transformação em você. E tá tudo bem, porque são coisas legais. Só assim, digo para você se atentar a isso, agora que você sabe o que é a PNL, como que ela funciona, quais são meio que os preceitos e os fundamentos gerais da PNL e dos estudos, que você conseguir entender então o que é que o curso que você está indo fazer te traz. Qual que é a sua intenção em fazer de repente um curso, em fazer um treinamento para saber mais de PNL, ou se é para aplicar em você, ou o que você espera com isso. Fala para mim também, comenta o que é que você está buscando nisso, comenta o porquê que você está querendo fazer um curso, um treinamento, alguma coisa assim, e de repente eu consigo te direcionar ou até gerar mais conteúdo para te ajudar com isso. E aí, só para finalizar a parte da PNL, que acaba sendo o principal dela, né? Foi a base do nascimento dela, da discussão inicial, do porquê que o Bandler e o Grinder foram atrás dos terapeutas, foram atrás de pessoas de excelência, falar exatamente da modelagem da excelência, que é o conceito mais forte da PNL, que é o conceito de modelagem, ou seja, vamos dizer assim, que é a capacidade de fazer download de uma pessoa para você. Você vê uma pessoa, entende como essa pessoa se comporta, estuda a estratégia que existe, a estratégia mental da pessoa, a estratégia interna da pessoa. Mental não é uma palavra que a PNL vai aceitar, tá? Então, entende a estratégia que essa pessoa usa internamente para se comportar, para se comportar, para conseguir a excelência que você está buscando. Por exemplo, um músico, você quer entender como um músico toca tão bem, como que ele faz para tocar bem, e aí você vai entender nesse músico o que é que ele faz, e vai estudar o que está por trás das partes simples, ou seja, ele treina todos os dias tanto tempo e vai lá e toca bem pra caramba. Não, ele é bom porque ele começou com 5 anos de idade, tá legal, mas e hoje? O que ele faz hoje que faz ele ser bom? O que ele estuda? O que ele entende? Como que ele enxerga o instrumento? Tudo isso é estratégia que acontece por trás da gente e a gente mesmo não tem noção disso. Né? Pensa uma coisa que você é bom, pensa uma coisa que você sabe que sabe fazer. E aí tenta entender o que é que você faz por trás disso. Muita gente não consegue dizer isso. Né? Qual que é a sua estratégia para pegar um copo d'água e tomar essa água? Né? Ou melhor, já quebrei o meu exemplo. Né? Qual que é a sua estratégia para tomar água, por exemplo? Né? Se você for falar, não, eu vou lá, pego água e tomo água, é ridículo. Não, mas começa a decupar essa estratégia, a ver tudo que você faz nesse processo. Qual que é a sua estratégia para tomar banho? Percebe que para tomar banho, você vai começar, na verdade você vai começar antes do banho. Qual que é o seu ritual para ir tomar banho? Qual que é o horário? Ou não, banho quente, banho frio, você usa sabonete, você usa shampoo? Não? Você usa, sei lá, condicionador, por onde você começa em sabão, você vai perceber que você já tem uma estratégia interna onde você repete todo dia da mesma forma. E digamos que as pessoas percebam que você é uma pessoa super limpinha e cheirosa e queiram saber de você. Então, como que você faz para ser uma pessoa tão limpinha e cheirosa, hein, ouvinte? Sei lá, assistente, não sei como que chama, não é ouvinte, não é uma pessoa que tá... Enfim, você, a audiência, como você faz para ser uma pessoa tão limpinha e cheirosa? E aí começa a pensar na sua estratégia interna para que isso aconteça. De forma que você vai perceber que tem muito mais do que simplesmente ligar o chuveiro e tomar banho, porque tomar banho é uma coisa, é um processo, e esse processo pode ser compartilhado com outras pessoas, pode ser estudado por outras pessoas para atingir a excelência do banho, porque seu banho é perfeito, entende? E é muito importante entender que isso não é cópia, tá? Não é de repente, então deixa eu ver, tem uma pessoa que faz sei lá, tem um concorrente meu que usa um comercial dessa maneira, que fez uma imagem assim, fez uma divulgação dessa maneira, então, e ele teve resultado, então o que eu vou fazer é fazer uma divulgação exatamente igual a dele. Não. Isso é cópia. Isso é plágio, inclusive é crime, tá? A modelagem tem a ver com entender o que está por trás e aplicar isso para você. Ou seja, entender qual que foi a mentalidade por trás, qual que foi o pensamento e estratégia por trás da cabeça, né, internamente, da criação daquele anúncio, daquela comunicação.
e entender como isso se aplica no seu negócio, por exemplo, né? Porque você está indo por você está indo, na verdade, pelo exemplo da pessoa e não copiando o que ela faz. O exemplo é muito importante. Tem uma frase do Joel Moraes, quem quiser seguir o cara é muito bom, @JoelJ aqui no Instagram. E tem uma coisa que ele fala, uma frase que ele fala que é muito legal, que é assim, a palavra motiva. Qual que é a frase? Mas é a palavra motiva? Tô pedindo ajuda dos universitários aqui porque eu esqueci. A palavra motiva, o exemplo arrasta, né? Então, as pessoas pegam você como exemplo, as pessoas usam você como exemplo, pessoas no geral que você convive, que te conhecem, usam você como exemplo. Se você tem filhos, saiba que seus filhos vão ser cópias escarradas de você, porque eles seguem o seu exemplo. Então, quando você faz coisas, você está mostrando como devem ser feitas e as pessoas seguem isso. O conceito de modelagem, de certa forma, ele acontece naturalmente, né? No ser humano. A gente vê pessoas e copia pessoas, tanto que tem aquela máxima de que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Por quê? Convivendo com 5 pessoas, assim, essas 5 pessoas elas acabam te influenciando e colocando exemplos para você que você segue, mesmo sem perceber, que você absorve e você também leva exemplos para essas pessoas do seu convívio e elas também acabam pegando uma parte de você. Acontece que fazer isso de uma forma metódica, vamos dizer assim, estruturada, com técnica, isso é a modelagem da PNL, que aí é um estudo super complexo de entender toda essa parte que eu falei, mas bem mais aprofundado, né, sobre estruturas mentais, estruturas internas, comportamento, análise comportamental do outro, e rola testes e às vezes entrevista e como mais conseguir fazer para conseguir fazer uma modelagem. Mas já serve mais ou menos para você pensar um pouco a respeito disso, entender como isso funciona. Tá legal? 32 minutos, até que eu fui bem pro tanto de coisa que tinha para falar. Não sei se tem mais alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, aproveita aqui um minutinho para passar dúvidas, para falar alguma coisa que você quiser. Enquanto isso, vou lembrando, porque eu esqueci de falar isso, vou lembrando para as pessoas, se você está assistindo isso aqui e não sabe por que você está assistindo isso aqui, esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos sobre desenvolvimento pessoal, que eu estou chamando de um programa de desenvolvimento pessoal a jato, ou seja, estou passando toda a informação mastigada sobre desenvolvimento pessoal e cutucando as pessoas para que elas pensem a respeito de coisas e cumpram alguns desafios. E se você quiser participar disso, vai lá na nossa descrição, na nossa bio aqui do nosso perfil aqui do Instagram, por exemplo, tem lá o link para você entrar diretamente no grupo, que está lá bit.ly/dpajato, ou se você estiver vendo pelo YouTube, aqui embaixo, lá onde tem na verdade a descrição do vídeo, tem o link lá para você também fazer parte do grupo, tá legal? E se você estiver vendo pelo YouTube, não tem por que não dar um joinha no vídeo, falar que gostou, comentar alguma coisa para me dar um feedback, saber o que mais poderia ser legal, como poderia ser melhor, como isso aqui poderia ser mais divertido, como isso aqui poderia ser melhor. Isso é PNL sendo usado, tá? É uma pergunta que vai eliciar dentro de você um pensamento, vai mostrar para você, vai começar a criar na sua cabeça imagens só de perguntar uma coisa dessas. PNL é forte, a linguística é muito poderosa. E também se inscreve no nosso canal no YouTube, que a gente está começando a produzir cada vez mais conteúdo para ajudar você a mudar o mundo. O nosso negócio é mudar o mundo e a gente quer dar ferramenta para as pessoas de bem irem com a gente e mudarem junto com a gente. Tá legal? Sem nenhuma pergunta, então eu vou encerrando por aqui. Vai lá no grupo, você que já faz parte do grupo, fala o que você achou dessa live, para deixar todo mundo curioso, todo mundo que não veio aqui assistir, deixar lá todo mundo curioso, fala o que você achou dessa aula, fala o que você gostou e o que poderia de repente ser melhor, ou se ficou alguma dúvida, joga essa dúvida lá. E é isso. Amanhã tem mais uma live às 10 da noite. Amanhã é a live de número 8, se eu não me engano. Estamos chegando na de número 10, que eu vou fazer um recap, né? Vou recapitular um monte de coisa que a gente já passou e vou lançar um desafio legal. Só para gerar expectativa, é isso? Nem sei qual que é o desafio ainda. Mas enfim,
vai ser a 10, vai ter um desafio muito legal para vocês. Então vai lá, comenta no grupo o que você gostou, o que você não gostou. Se você acha que tem alguém que merece saber desse monte de coisa, que merece se desenvolver, merece ser mais feliz, comenta, convida essa pessoa. Eu vou fazer um post já aqui na página do Casulo também, falando sobre essa live, colocando alguma coisa a respeito disso que a gente falou. E aí eu quero que você então marque essa pessoa, comente nesse post, marque a pessoa nesse post para ela saber que isso aqui está acontecendo. E ela também merece esse conteúdo, tá legal? Qualquer dúvida que você tiver, manda lá no grupo, fala comigo lá. Assim que der eu vou responder. Tem também os meus mentorados, tem a nossa equipe lá, que tá lá todo mundo pronto para responder e para ajudar você. E vai ser sempre um grande prazer. Então, é isso. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu carinho. E até amanhã com mais um vídeo. E estou muito feliz por estar aqui com todos vocês o tempo todo, com todo o feedback que a gente está recebendo. Continuem assim, porque eu gosto de ficar feliz. Então, amanhã a gente volta com mais. E é isso. Um beijo, um abraço e até amanhã. Tchau!